Olá, pessoal da Aquila, professor Hélio, novamente aqui com vocês, acompanhando nos estudos para o exame da ANAC ou para relembrar o que vocês aprenderam no curso de comissários, um exame de seleção, ou mesmo para ajudar na realização do curso, para aqueles que ainda estão realizando o curso de comissários. Nós, nesta aula, daremos prosseguimento aos estudos de meteorologia aeronáutica. Eu costumo dizer que meteorologia nós começamos ali vendo uma introdução e depois nós estudamos os 4 elementos: a terra, o ar, a água e o fogo. Eu acho bacana isso aí porque quando você está fazendo uma revisão mental assim, será que eu sei tudo? Eu sei, eu estudei sobre introdução, terra, água, beleza, não ficou faltando nada. Tem a introdução, os 4 elementos, e depois tem 7 fenômenos que nós vamos ver. Então, nós já vimos aí a introdução, né? E dos 4 elementos nós vimos 2. A Terra, né? Estudamos o nosso planeta Terra, seus movimentos, suas características, e o ar, nós vimos a atmosfera. Então, está na hora de falar da água. A água é uma substância que está presente na atmosfera, mas não faz parte da composição do ar. Quando perguntar qual a composição do ar, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, não tem vapor d'água no ar. Mas o vapor d'água está presente na atmosfera e é importantíssimo. A maioria dos fenômenos que nós vamos estudar acontecem por causa da presença do vapor d'água na atmosfera, das transformações químicas, físico-químicas que ocorrem no estado da água, né? Seja vapor para líquido, sólido. Então, formação de nuvens, nevoeiro, chuva, neve, essas coisas todas que acontecem aí porque temos umidade no ar. E por falar em umidade, é interessante nós comentarmos aqui que o vapor d'água pode estar presente no ar atmosférico na quantidade de até 4% do seu volume. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma sala, um compartimento ali, onde caibam 100 litros de ar, eu posso colocar no estado vapor, no máximo, 4 litros de água. Água no estado vapor é um gás. A gente costuma imaginar vapor a fumacinha. Tá? Mas o vapor aqui, para a gente em meteorologia, é um gás, e sendo um gás nós não enxergamos. Então esse ambiente, o ambiente provavelmente onde vocês estão agora assistindo essa aula, onde eu estou aqui agora, tem vapor d'água, nós não enxergamos, tá? Porque está no estado gasoso. Nesse estado o ar comporta até 4% do seu volume. E se eu tentar inserir mais ali, forçar a barra e tentar colocar mais, será que eu consigo? Não consigo. Por quê? Alguém vai segurar, vai impedir? Não. Uma parte desse vapor d'água vai se transformar em gotículas de água no estado líquido ou cristais de gelo. Isso aí às vezes acontece em alguns locais. Uma sauna úmida, por exemplo, você vê gotículas d'água se formando nas paredes, né? Ou um lugar muito abafado. Aquilo ali, aquela saturação, que a gente vai ver esse nome aí, faz com que parte do vapor d'água mude de estado. E aí nós temos os parâmetros para dizer a respeito, para falar a respeito do vapor d'água no ar. Nós dizemos que o ar sem vapor d'água, 0 de umidade, é o ar seco. De 0 até esse limite que eu falei de 4% do volume, nós dizemos que é um ar úmido. Com 4% do volume, nós dizemos que é um ar saturado. Então o ar pode ser seco, úmido ou saturado. E existe uma medida mais precisa que a gente possa entender, ao invés de falar, tá 2,7%, tá? Nem todo mundo é obrigado a saber que é 4% o máximo. Então nós usamos a umidade relativa do ar. Aí quando nós falamos em umidade relativa, dá para entender que 80% é muito, que 90% é muito, que 10% é pouco, 20% é pouco.
50% está no meio termo. Então nós usamos umidade relativa do ar é relativa a esse máximo, em relação ao máximo. Tá? Umidade relativa, 0 a 100%. Umidade absoluta, 0 a 4%. Então quando falam umidade relativa do ar, 50%, quer dizer que está na metade da saturação. 2% em volume. Tá bom? E nós vamos ver agora as mudanças de estado que vocês já conhecem aí da escola, né? As mudanças de estado aí de um para o outro, mas nós vamos relembrar esses nomes. É interessante aqui, eu quero ressaltar que eu coloquei nos meus desenhos aqui, normalmente os desenhos de livro têm o estado vapor como uma nuvenzinha. E eu coloquei aí o líquido e o sólido como nuvenzinha e o vapor um pontilhado. Porque, na verdade, o que acontece é isso. Quando está em estado de vapor, a gente não vê nuvem nenhuma. Quando você está vendo uma nuvem, é porque a água ali está no estado líquido ou no estado sólido. Ou são gotículas d'água, ou são cristais de gelo. E aí eu já representei para a gente ver. Isso vai ser importante para matar uma questão que normalmente costuma cair relativa a isso, a mudança de estado físico da água na atmosfera. Então nós podemos ter aí a mudança do estado sólido para o líquido. Quando a água ou qualquer substância muda de sólido para líquido, está derretendo, né? A gente diz que é uma fusão. Se for esquecer, tenta lembrar de outro material aí, o ferro, por exemplo. Quando o ferro passa de sólido para líquido, a gente esquenta ele vira líquido, a gente diz que fundiu o ferro, né? Fusão. A água é a mesma coisa. Gelo que derrete se transforma em água líquida está sofrendo uma fusão. Isso aí ocorre na temperatura de 0 graus Celsius nas condições normais aqui de pressão. Quando passa do líquido para o vapor, nós dizemos que é uma evaporação ou vaporização. Isso normalmente ocorre a 100 graus Celsius. Do estado vapor retornando para o líquido, nós dizemos que é uma condensação. E do líquido para o sólido, uma solidificação. Existe uma outra transformação, ou duas outras transformações, que não são tão comuns, mas pode acontecer, que é a transformação direta do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Com a água não é tão comum, mas acontece. Mas, para a gente, a título de exemplo, para vocês entenderem do que se trata, imagina aquele gelo seco que o cara que vende picolé põe ali. Aquele gelo não é formado com água, é de gás carbônico. Esse gelo de gás carbônico, ele não passa pelo líquido, ele passa direto do sólido para o vapor. Sai aquela fumacinha e some o gelo. Por isso que é usado nesses negócios de picolé aí, porque ele não fica molhado, né? Ele gela, fica frio, e ele passa direto para o estado de vapor. Se fosse gelo de água, ficaria no estado líquido e molharia lá o produto. Então, temos aí esses nomes, né? Interessante saber. Fusão, vaporização, evaporação, condensação, solidificação e sublimação. A pergunta aí de prova é: quais são as mudanças de estado físico da água que estão associadas à formação de nuvens? Bom, a nuvem, nós devemos enxergar a nuvem. Então, se a água está em estado de vapor, não tem nuvem. Tem água no estado de vapor, mas não tem nuvem, porque a gente não está enxergando nada de nuvem ali. Se tem uma nuvem, é porque nós estamos enxergando, é porque ela está no estado líquido ou sólido. E, mais uma coisa, se a formação de nuvem tem que sair do não nuvem para nuvem. Se tem uma nuvem de um jeito e ela vira para o outro, não formou nada, ela se transformou. Se tem uma nuvem de um jeito e ela sumiu, também não formou nada, ela se desfez. Então, quais são as transformações que estão associadas à formação? São aquelas que passam do nada para alguma nuvem. O nada de nuvem é o estado de vapor. Tem umidade, que é necessária, mas não tem nuvem. Passa para o estado líquido, condensação, ou para o estado sólido, sublimação. Pergunta: quais são as transformações, as mudanças de estado físico da água que estão associadas
a formação de nuvens? Resposta: condensação ou sublimação. Nós passamos então aí para o fogo, né, o calor. Não tem muita coisa para se falar aqui, né, quer dizer, tem muita coisa para se falar, mas não tem muita coisa, não tem muito conteúdo que seja cobrado no exame da ANAC a respeito disso. São praticamente os 3 tipos de transferência de calor. Para a meteorologia, 4. Se a gente for falar com um físico, aí ele vai falar que são 3. Mas para a meteorologia a gente usa 4. Tá? Formas de transferência do calor. Então imagine ali um fogo queimando, uma panela em cima deste fogo, né, num acampamento. Nós podemos ter vários tipos de transferência de calor. Como é que o calor se transforma? Primeiro a gente tem que saber o que é calor. Calor é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas estão as moléculas, mais calor esse corpo tem, e nós medimos pela temperatura. Maior é a temperatura. Nós estamos acostumados a medir temperatura do corpo. Tá? Isso é a quantidade de calor. Como é que esse calor se transfere? Ele vai se transferir sempre do corpo mais quente para o mais frio. Sempre assim procurando equilíbrio. Então, outro exemplo que eu gosto de dar em sala de aula é perguntar assim, quando eu boto gelo no refrigerante, eu não estou transferindo o frio agora do gelo para o refrigerante? Não. Eu estou transferindo o calor do refrigerante para fundir aquele gelo ali. E quando o refrigerante transfere o calor, ele se esfria. Então, a transferência, primeiro, sempre do mais quente para o mais frio. De que maneiras? Uma forma é a condução, quando é transferida de molécula para molécula. Se eu esquento o fundo da panela, a panela é toda de metal, a parte de cima dela também vai aquecer. Se eu for pegar essa panela e as alças forem de metal também, eu me queimo. Segunda, radiação ou irradiação. É quando é transferida sem precisar de meio material. Não é de molécula para molécula como era quando tem um meio material. Se você pegar um pedaço de ferro e encostar uma ponta dele no fogo e a outra ponta você ficar segurando, uma hora queima a mão, porque tem condução, passou pelo ferro. Mas se você simplesmente colocar a mão próximo do fogo, também vai aquecer a mão, e conforme a intensidade daquele fogo, a proximidade, pode até queimar. Como acontece quando alguém fica muito tempo na praia tomando sol, sofre queimaduras. O sol está lá 150 milhões de quilômetros de distância e não existe aquele meio material para conduzir de molécula a molécula. Isso é radiação ou irradiação. E quando a gente aquece a sopa, o alimento líquido dentro da panela, a gente está aquecendo o fundo da panela, mas o alimento todo fica aquecido porque quando a gente aquece aquele líquido que está no fundo, ele se torna menos denso que o líquido que está ao redor e com isso ele começa a subir e o espaço dele ser ocupado por líquido mais frio. E esse movimento vertical que faz com que todo o líquido, todo o fluido, pode ser um gás, isso aí ocorre na atmosfera, nós vamos ver depois em alguns fenômenos, fique aquecido, essa transferência de calor se chama convecção. Convecção, transferência de calor em fluidos através de correntes verticais. Importante saber isso para dar nomes para outros fenômenos aí que nós vamos ver. Convecção, transferência de calor em fluidos por meio de correntes verticais. E o quarto tipo, que é usado na meteorologia, ou na física a gente não aprende desse jeito, é por correntes horizontais. Eu tenho uma massa de ar quente, ela se desloca horizontalmente e leva aquele calor para uma outra região. Tá? Não se usa na física porque, na verdade, eu não estou transferindo o calor, eu estou transferindo a massa que tem calor. Né? Mais ou menos como na convecção, mais ou menos, mas na física é considerado condução, radiação e convecção, e na meteorologia nós colocamos advecção. Convecção na vertical, advecção na horizontal. Tudo bem? Então, com isso, fechamos os 4 elementos. Relembro que é importante para a fixação do conteúdo a realização de simulados. Tá? Nós temos os nossos simulados disponíveis no site www.aquilaescola.com.br. Acessem lá, façam os simulados e qualquer dúvida é só recorrer às aulas aí ou falar com a gente diretamente. Bons estudos, até a próxima!